Lançada há apenas 13 anos, a agência de Michele Din e Márcio Canzian já ganhou vários prêmios praticando o que eles chamam de neopropaganda. Michele, Márcio, prazer em recebê-los aqui. Michele, em 2012, vocês ganharam o primeiro Leão em Cannes. Nessa época, você chegou à conclusão que estava no caminho certo? O caminho tinha sido decidido bem antes, né? Acho que o Leão que a gente ganhou em Cannes em 2012 foi simplesmente uma maneira de tangibilizar e de concretizar todo esse nosso processo criativo que já vinha há muitos anos. A Din Cannes é uma agência jovem, como você mesmo disse, e que vem há muito tempo procurando um espaço no mercado brasileiro e vem conquistando isso. O Leão de Cannes veio justamente para provar que nosso espaço estava lá concretizado. Ô Márcio, como é que faz para convencer um anunciante austero como a AES Eletropaulo a investir numa mídia inovadora? Na verdade, eu acho que eles já esperam que a gente traga alguma inovação, né? A própria Eletropaulo, quando nós começamos a atendê-los há quase 10 anos, já vinha demandando da agência esse tipo de atitude, até porque as verbas têm sido cada vez mais reduzidas, as plataformas super divididas, né, em termos de você ter que inovar em outras frentes. Então, só foi, na verdade, um input que nós tivemos de dar sequência àquilo que já era o anseio dos clientes. Em 2014, o Brasil sediou o maior evento de futebol do mundo. E quem melhor que a AES Eletropaulo para mandar energia à nossa seleção? A AES Eletropaulo apresenta Energia que Brilha. Com uma campanha nas redes sociais, incentivamos as pessoas a enviarem suas mensagens de apoio à seleção. Então, selecionamos as melhores e imprimimos em cristal. Elas foram exibidas pelos postes projetores nos locais onde os Jogos do Brasil eram transmitidos, contagiando a torcida por toda a cidade. Um cão digital perseguindo o leitor no iPad é neopropaganda? Ele é neopropaganda à medida em que você consegue integrar outras plataformas, né? Você consegue fazer com que as redes sociais participem disso, você consegue fazer algum tipo de interação com o usuário desse site ou desse anúncio. Então, ele deixa de ser uma simples propaganda animada para causar uma interação e para causar muito mais repercussão. Eu acho que aí sim ele passa a ser inovador. Convencer alguém a adotar um vira-lata, fazendo ele adotar você primeiro. Adote um vira-lata apresenta o Cão Seguidor. Um anúncio interativo que começava quando o leitor chegava a uma matéria sobre adoção de cães vira-latas. A partir daí, a cadela Lucy ganhava vida e começava a seguir os leitores pelas matérias da revista. Eles podiam pedir a patinha esquerda, a direita, coçar sua barriga e até ganhar umas boas lambidas. Não é uma graça? E não tinha como fugir. Ela continuava seguindo o leitor até o anúncio do Adote um Vira-Lata. Lá, nós revelávamos nossa mensagem. Se a Lucy te seguiu até aqui, é porque ela já te adotou. Agora é com você. O leitor ainda podia visitar o site do Adote um Vira-Lata ou nossa fanpage para conhecer melhor a Lucy, ou encontrar outros cães disponíveis para adoção. O Cão Seguidor. Porque todo cachorro segue o seu dono, mesmo num tablet. Falando em repercussão, Michele, ações sociais como o Fique Livre, por exemplo, ela tem bastante repercussão, mas é muito difícil de medir o retorno, não?
Sim, o que a gente procura criar, mais do que tudo, é uma relação relevante entre o consumidor e a marca, né? Então, a repercussão ela vem naturalmente. Você vê o engajamento nas redes sociais, você vê a sua propaganda sendo comentado tanto no mundo digital quanto numa mesinha de bar. Eu acho que é aí que você consegue realmente mensurar o resultado. E no final do dia, o resultado também está na mesa do cliente, né? São aumento de vendas, aumento da relação da marca, a aceitabilidade da marca, e tudo isso vem somado e tangibilizado para o cliente reconhecer a campanha como uma campanha de resultado ou como uma campanha de não resultado. E qual é a receita, Michele, para se dar um toque criativo para temas áridos, como o vestibular, por exemplo? Eu acho que é entender o consumidor. A gente tem que fazer um exercício sempre muito grande, e na DIN Kanzi a gente tem isso, que é o planejamento vivencial. A cada trabalho, a gente se coloca literalmente no lugar do consumidor. Então, no caso do vestibular, a gente se coloca no lugar dele, a gente vai procurar esse jovem, entende como ele está pensando, até porque o jovem é um ser em mutação diária. E aí a gente procura conexões relevantes com esse público, o que ele realmente quer ouvir, o que realmente faz diferença para ele numa instituição de ensino. A gente percebeu muito que, diferente de antigamente, o jovem não quer mais fazer uma faculdade ou um curso superior para alcançar um emprego lá na frente. Ele quer uma instituição de ensino que dê uma grande experiência para ele, já quando ele está fazendo o curso. Um matemático e um engenheiro se conheceram na faculdade e revolucionaram a maneira de se fazer pesquisa. Um empresário e seu advogado esqueceram a carteira e assim nascia o cartão de crédito. No Vale do Silício, um empreendedor e um programador se uniram e mudaram a história da computação. Mentes inovadoras se atraem e quando elas se encontram, o mundo muda. A Mauá oferece o ambiente ideal para inovação com os cursos de administração, engenharia e design. Mauá, mentes inovadoras se encontram aqui. Márcio, você já trabalhou do outro lado do balcão, você já foi cliente, Sim. né? Foi fácil convencer a Coimbra para apostar no case pôsteres trancados? Na verdade, a gente já atendia esse cliente há algum tempo, fazendo material um pouco menos, mais BTL, vamos dizer assim. É um cliente que sempre esteve ávido por uma inovação e por um posicionamento diferente. Esse mercado é um mercado muito comoditizado, né? Então, falar de um cadeado de uma maneira diferente, através de uma ação criativa ou de uma peça criativa relevante, já era anseio desse nosso cliente. Então, realmente não foi de primeira, mas a gente foi aos poucos conseguindo levar algumas ideias e as campanhas que foram para o ar foram um sucesso, né?
das campanhas que deu grande visibilidade para a agência foi o Viva Rio. Sim. A agência de propaganda, apesar de ter que cuidar do seu negócio, do seu faturamento, ela também tem que estar ligada sempre aos acontecimentos sociais? Sem dúvida, né? É o ambiente que a gente vive. A nossa função como comunicador vai muito além da propaganda que gera receita para a agência. A gente está criando cultura. Quando a gente coloca uma propaganda no ar, seja ela no BTL ou no ATL, ou até uma experiência, até com uma tecnologia nova, a gente está criando cultura. A gente está colaborando pro meio social que a gente vive. Agora, eu queria a visão dos dois para uma mesma pergunta. Primeiro do Márcio e depois do Michele, a visão do profissional de negócios e depois a visão do criativo com relação a um case que recentemente ganhou muitos prêmios, que é o Estampa de Marcas. Qual é a tua visão e qual é a tua visão sobre isso? Estampa de manchas, né? Estampa de manchas, exatamente, feita com marcas. Exatamente. Poderia ser também. É uma ação inovadora. Eu vou dizer assim, cada vez que eu levo esse case para apresentar para um cliente, para um prospect novo, realmente causa um tipo de impacto. E se você for parar para ver, na verdade, as manchas em geral em roupa sempre foram tratadas por alguns anunciantes, até de sabão em pó, de uma maneira muito óbvia, né? Mas nunca havia sido feito nada parecido com o que nós apresentamos lá, que era silcar essas imagens, essas camisetas ou essas roupas com estas manchas. E lá na criação, qual foi o maluco que teve essa ideia? Foi a dupla criativa, o Márcio e o Cris. Outro Márcio, né? Vamos esclarecer, né? Não que esse Márcio não seja criativo, muito pelo contrário, porque a nossa mídia tem muita criação. Basicamente, a gente tinha um grande problema, né? Que era criar uma nova cultura no brasileiro, que é de usar o sistema de autosserviço de lavanderia, que não é muito difundido no Brasil, né? O selfie. Uhum. Onde você vai lá e lava a sua própria roupa. Hoje no Brasil você está acostumado diferente. Então, mais do que tudo, a gente precisava impactar esses consumidores e fazer com que eles quisessem experimentar o serviço. Então, para fazer isso, a gente precisava criar uma experiência a mais do que simplesmente lavar uma roupa, que ninguém vai sair de casa, nossa, porque eu vou lavar minha roupa, né? Uhum. Então, a gente criou essa experiência das estampas de mancha. Então, são estampas de mancha que tem realmente um desenho bem bacana até, você até fica com pena de lavar. E mais do que isso, tem cheiro, né? Porque a mostarda que foi estampada, o ketchup que foi estampado, tem cheiro. Então, aquela experiência já começa quando chega o marketing, a mala direta na casa do consumidor.
Michele e Márcio. Espero que a Dinha Canzian de 13 anos chegue a 130. Com certeza. E obrigado pela participação. Obrigado, Luiz. Obrigado a nós. E no próximo videoblog, mais personalidades da propaganda brasileira.